Olá, meus amigos. Bom, depois do vexame, né, de mais um jogo em que o Cruzeiro não conseguiu produzir absolutamente nada, né, que o levasse à vitória em uma partida da Série B, o Ney Franco já não está mais no comando da equipe. Então agora vamos aqui apontar alguns perfis de técnicos para a equipe do Cruzeiro. Bem, eu estou vendo e lendo nas redes sociais que o Felipão seria um desses nomes interessantes aí, cogitado pela direção. Não creio que o Felipão aceitaria não ganhar pouco dinheiro para treinar o Cruzeiro. É um técnico caro hoje para uma equipe como o Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro estaria fazendo uma aposta um tanto quanto equivocada no momento em que, de fato, tem pouco dinheiro para gastar. Penso que aqui no Brasil, pensando aqui no Brasil rapidamente, o Mancini é um técnico que evoluiu muito nesses últimos tempos, prova constantemente em cada jogo do Dragão de Goiás que estuda muito futebol nesse momento. É tudo que se cobra de técnicos brasileiros que estude futebol, e parece que o Mancini está nessa toada. Contudo, não acredito que ele saia hoje facilmente da equipe do Atlético Goianiense. Seria um nome muito interessante. Bem, eu não entendo porque o Cruzeiro lá atrás não buscou o Lisca doido para treinar a equipe. O Lisca vem mostrando já no Campeonato Mineiro a condição, a capacidade que tinha de treinar esse Cruzeiro, a dificuldade que ele colocava mesmo para o jogo do Jorge Sampaoli no Galo. Então o Lisca doido é sim um grande nome para assumir o Cruzeiro. Se pudesse deixar o Coelho e assumir a Raposa agora, seria muito interessante. Por quê? Porque é um técnico que tem muita personalidade, e personalidade é tudo que um técnico do Cruzeiro precisa ter hoje em dia. Porque em muitos aspectos, o técnico cruzeirense vai estar praticamente sozinho ali diante dos seus jogadores, diante do seu elenco. Então ele precisa ter realmente muita personalidade, muito manejo do elenco, mas não apenas manejo, personalidade também, porque é necessário ter coragem para barrar alguns jogadores que têm nome, contudo que não estão jogando bem, Então o técnico não pode ser qualquer um, ele precisa ter coragem, e acho que o Lisca doido é um técnico com essa coragem e essa capacidade de treinar o Cruzeiro. Sim, seria muito interessante. Bem, há técnico para todo gosto aqui nessa lista que vou apresentar. E o segundo nome, também brasileiro, é do Thiago Largue, que no momento está sem clube após deixar o Goiás. Bem, o Largue é um técnico da escola guardiolista. Ele é um técnico que gosta do jogo de posição do Guardiola, do jogo de posição também do Bielsa. É um técnico que tem esses estudos e que um dia provavelmente pode fazer com que a sua carreira, né, as suas equipes joguem desta forma. Ainda não aconteceu inteiramente, mas é provável que em algum momento isto venha a acontecer. Ele sinaliza que pode sim vir a ser um grande técnico no futebol brasileiro, e pode ser que isso comece agora no Cruzeiro. Bem, mas a segunda divisão, de repente a equipe não está muito preparada para esse tipo de jogo. Meus amigos, vou dizer para vocês, com base nos meus conhecimentos em toda a América Latina, do que vi em vários clubes na América Latina, nesses muitos anos de viagem que fiz para a América Latina, para a Argentina notadamente, né, lugar para onde viajei 36 vezes nos últimos 10 anos. Eu vou dizer para vocês que eu já vi muita experiência de clubes na segunda divisão jogando futebol, aliando um futebol bonito e competitivo. Já vi o Nueva Chicago jogando assim e subindo para a primeira divisão. Eu já vi o Argentino Júnior jogando desta forma e subindo para a primeira divisão. E a segunda divisão da Argentina é tão paulada como é a segunda divisão, a Série B aqui do futebol brasileiro. Então acho que, inclusive vou falar de um técnico daqui a pouco, que foi o técnico que fez o Argentinos Júnior subir jogando um futebol maravilhoso. Acho sim que o Largue é um técnico interessante. Desses desempregados que temos aí, acho um dos mais interessantes. O Dorival poderia ser um técnico, eu acho o Largue mais interessante do que o Dorival. Acho que tem mais estudo até do que o Dorival. Acho que tem mais estudo do que muitos técnicos brasileiros que hoje estão por aí. Então o Thiago Largue é um nome, o Lisca doido é outro nome, o Mancini acho que não é um nome possível em função do trabalho que ele desenvolve hoje no Dragão, na conexão que ele estabeleceu com o clube e com os jogadores. Mas também, se fosse possível, também é um nome interessante. Bem, saindo daqui e indo para a América do Sul, porque o Cruzeiro pode sim e deve sim pensar em ter um técnico sul-americano dos demais países, de um outro país da América do Sul, que não seja o Brasil. Então vamos indicar aqui técnicos que têm um jogo mais defensivo, técnicos que têm um jogo híbrido e técnico que gosta de um jogo mais ofensivo. Estilo, assim, fecha tudo, tranca tudo na defesa, aqui não toma gol, aqui não vai acontecer mais nada. Qual seria esse técnico hoje na América do Sul? Meus amigos, a meu ver, o técnico que melhor desenvolve o jogo defensivo na América
vou dizer para vocês, na América Latina, o técnico hoje que melhor desenvolve o jogo defensivo chama-se Paul Vélez e dirige o Macará, de uma cidade equatoriana chamada Ambato. O Paul Vélez é um técnico que estuda como defender. Porque vejamos, a gente fala muito aqui do modelo de jogo biocista, modelo de jogo de tomar o controle do campo de ataque, do entorno da área do rival. Isso é muito interessante, isso é muito bonito. Mas também pode haver beleza no jogo defensivo. Sim, pode haver. Não é, aqui ninguém fala mal, ninguém é contra o jogo defensivo. Só que mesmo o jogo defensivo precisa de boas ideias para que ele seja construído. E muitas vezes os técnicos optam pelo jogo defensivo aqui no Brasil, mas também não tem ideias sequer para construí-lo muito bem. O Ney Franco muitas vezes não tinha ideia de fazer com que o Cruzeiro jogasse muito bem de forma defensiva. Eu estou falando aqui agora de um técnico que estuda, que percebe, que pensa o sistema defensivo de forma científica, analisa as coisas como se fosse um cientista analisando ali o seu objeto. O Paul Vélez é um técnico que faria com que o Cruzeiro não levasse quase que gol nenhum, fecharia tudo, pararia de levar gols. As equipes do Paul Vélez são aquelas equipes em que, para que sua equipe leve um gol, o adversário tem que ter muita qualificação ofensiva, tem que ter um trabalho de jogo muito bom para que consiga fazer um gol na equipe do Paul Vélez. A gente via esse Cruzeiro levando um gol de qualquer um aí na Série B. Não aconteceria isso mais se ele fosse dirigido pelo Paul Vélez, porque Barcelona de Guayaquil, Emelec, Independiente del Valle, El Nacional, que é um gigante do Equador também, Liga de Quito, ou mais conhecido como LDU, e mesmo a Católica de Quito, que é uma equipe muito grande hoje no cenário equatoriano, essas equipes sofriam para fazer um gol na equipe do Paul Vélez no Macará. Então esse técnico seria muito interessante. Deixa eu contar uma história sobre ele para vocês. Ele é um técnico que gosta muito de defender, mas ele sabe atacar. Ele sabe fazer, por exemplo, as transições. O time dele às vezes ganha de 1-0, mas ganha. Ganha de 2-0 às vezes, mas no máximo ali 1-0, mas ganha os jogos. Ele sabe defender. Vou dizer uma coisa para vocês. O Paul Vélez é uma piada, inclusive, que se conta no Equador. Que se o Paul Vélez conversar meia hora com o biocista, é capaz de ele convencer o biocista a praticar o jogo defensivo. Porque quando ele conversa com os jogadores, ele vende muito bem as suas ideias. Então é um nome interessante aí, que poderia chegar para trancar esse Cruzeiro e começar a ganhar tudo de 1-0 e voltar para a primeira divisão com certeza. Bem, um outro técnico aí interessante, já um pouco na linha defensiva também, é o Gustavo Munua, do Nacional do Uruguai. Mas está na Libertadores, está no grande da primeira divisão do Uruguai, aceitaria hoje uma proposta do Cruzeiro. O Munua é um técnico que cede mesmo a bola para os adversários, não quer nem saber, e trabalha ali, atrai o adversário para o seu campo de defesa e arma ali a arapuca e, em muitos casos, consegue excelentes resultados. Passou num grupo difícil para a fase de mata-mata da Libertadores, é o líder do campeonato uruguaio, é um técnico hoje de muita capacidade técnica de dirigir qualquer equipe no futebol do Brasil. Bem, o outro técnico aí também uruguaio é Alfredo Arias, do Deportivo Cali. Nesse caso, um técnico que começou sua carreira sendo mais biocista, né, jogo mais ofensivo. Aí mudou bastante o seu modelo. Hoje é um técnico de modelo híbrido, que sabe defender e sabe atacar. Defende quando precisa, ataca quando precisa. É um técnico que saberia muito bem trabalhar com essa garotada aí do Cruzeiro também. É um técnico que sabe corrigir muito bem as posições dos jogadores em campo. Olha, meu amigo, você está correndo errado. Não é assim que se corre. Você está fazendo errado, está passando errado. Ele gera ali um treinamento específico para que o jogador consiga melhorar os seus atributos técnicos. Então, o Alfredo Arias seria também um excelente técnico. Um outro nome, aí agora já mudando um pouquinho, indo para uma linha mais ofensiva. Não tão ofensiva assim, mas também um pouco híbrido. O Gustavo Florentin, que hoje atua como técnico no Huachipato do Chile. Um técnico também interessante, muito jovem, muito ousado, de forte personalidade, de forte domínio do seu elenco e que conseguiria também chegar no Cruzeiro e fazer um trabalho interessante. A gente está falando de transições muito rápidas para o campo de ataque, transições muito bem pensadas, muito bem estudadas para o campo de ataque. Claro, há alguns jogadores no Cruzeiro que não tem tanta velocidade para fazer esse trato, ao menos é o que víamos no modelo ali do jogo do ex-técnico do Cruzeiro, mas ele acharia outros jogadores, empoderaria alguns jogadores, faria com que essa velocidade aparecesse de alguma forma, mas ele conseguiria fazer isso, porque ele faz isso em todas as equipes que ele dirige. O Gustavo Florentin, hoje no Huachipato do Chile, seria um técnico também interessante. Bem, agora indo um pouco para uma linha aí mais
digamos que ofensiva, mas ao mesmo tempo, digamos que é o técnico biocista ofensivo da Argentina, mais ligado a realidade do futebol. A gente diria que seria um técnico pragmático, extremamente pragmático. Essa é a palavra, um técnico da linha mais ofensiva, que seria mais pragmático hoje no futebol argentino, chama-se Diego Dabove. Nós estamos falando agora de um técnico que está fazendo o argentino jogar um futebol impressionante. Na Argentina, é o quinto colocado no futebol da Argentina, no campeonato argentino, com um time com um elenco baixíssimo, de baixo valor, um elenco super barato. O Argentino Júnior contava que provavelmente cairia para a segunda divisão nessa temporada. Contudo, a equipe está em quinto lugar. O Diego Dabove é um técnico excelente, que prepara jogador também, sabe conversar com o jogador, sabe utilizar o jogador da base, sabe fazer transição do jogador para a base, e é um técnico pragmático, que se adapta muito bem aos times que ele encontra. Esse técnico hoje, para mim, ele já é uma sensação no futebol da Argentina. Ele vai ser, em pouco tempo, um dos grandes técnicos da América do Sul, e hoje aceitaria sim uma proposta para dirigir o Cruzeiro. Então, Diego Dabove do Argentino Júnior, a meu ver, chegaria para alinhar um futebol competitivo do Cruzeiro com um futebol bonito. Chega de mediocridade. Com a chegada de Dabove, acabou a mediocridade no jogo do Cruzeiro. Bem, um outro técnico aí para terminar essa nossa lista seria o Gustavo Costa, do Guarani do Paraguai. O Gustavo Costa é um técnico experiente, já passou por grandes clubes, vários clubes em muitos lugares do mundo, grandes clubes aqui no continente, um técnico muito experiente, que sabe fazer um jogo de muita consistência. As suas equipes são muito consistentes, dificilmente leva gol, as equipes chatas de se enfrentar, que às vezes ganham por 1 a 0, às vezes ganham o jogo nos últimos minutos da partida, às vezes ganham o jogo com 1 a 0 feito no primeiro tempo e aí não acontece mais nada. Muito pragmático, sabe construir equipes defensivas, já foi campeão da Sul-Americana pelo Santa Fé da Colômbia, um técnico que faria muita diferença nesse Cruzeiro. Hoje está no comando do banco de reservas do Guarani do Paraguai, aceitaria sim uma proposta para trabalhar nesse Cruzeiro, porque o Cruzeiro está na Série B do futebol brasileiro, mas o Cruzeiro é o Cruzeiro, e qualquer técnico gostaria de ter o seu nome relacionado a um trabalho no Cruzeiro, certamente, porque o Cruzeiro está na segunda divisão, mas não nos esqueçamos do que é o Cruzeiro, do gigantismo que representa o Cruzeiro no contexto do futebol latino-americano. Muito obrigado pela gentileza de verem este vídeo até o final, é isso.